gente! Espero que vocês estejam bem. Hoje o exercício que a gente vai resolver é da Unesp, feita pela VUNESP, e é um exercício que eu gosto muito porque exige muito da nossa imaginação. Vocês sabem que eu gosto muito de exercícios que exigem da nossa imaginação. Ele fala que o relevo submarino de determinada região está representado pelas curvas de nível mostradas na figura, na qual os valores em metros representam as alturas verticais medidas em relação ao nível de referência mais profundo mostrado pela linha vermelha. O que acontece num exercício desse normalmente? Quando a gente estava fazendo o vestibular lá na Presta, a gente nem lê o que está em cima da figura, porque normalmente não serve para nada. A gente só olha para o desenho e já vê o que ele está pedindo. Mas em cima dessa pergunta tem informações extremamente importantes que a gente tem que tomar muito cuidado. Então ele está dizendo que essas alturas que estão representadas nas curvas de nível são medidas em relação ao fundo do mar. Então o 0 é o fundo do mar e o 120, que é a maior altura, é lá em cima, próximo da superfície. Essa ideia é importante. Aí ele fala que tem dois peixes, inicialmente em repouso nas posições indicadas. Então, o 1 está ali no 120, o 2 está ali no 30, e eles se deslocam para o ponto P. O ponto P está no 90. Onde param novamente. Considere que toda a região mostrada na figura esteja submersa e que a água do mar esteja em equilíbrio, sua densidade seja 1000 kg por metro cúbico, gravidade 10, 1 atm é 10 hectopascal, e ele quer saber, considerando apenas o ponto de partida e de chegada, o que vai acontecer com a pressão de cada peixe durante o seu movimento. Algumas alternativas falam do peixe 1, outras falam do peixe 2. O que a gente vai ter que pensar? Imagina o peixe lá no fundo do mar. Se ele for para uma posição mais profunda, vai ter mais água sobre a cabeça dele, empurrando ele para baixo, então aumenta a pressão hidrostática. Se ele vai para uma posição mais próxima da superfície, diminui a água que tem sobre a cabeça dele e aí diminui a pressão hidrostática, porque a pressão hidrostática tem a ver com a coluna de líquido em cima dele, o que está empurrando ele para baixo, além da pressão atmosférica que tem em todas as situações. Então, basicamente, a gente vai ter que analisar exatamente essa coluna de líquido que tem em cima de cada um dos peixes e como é que ela vai mudar conforme ele muda de posição. E aí a gente lembra da formulinha, a pressão é dGH, então a variação da pressão, como a densidade não muda e a gravidade também não, vai ser dG vezes a variação da altura. E aí a gente pode pensar nos nossos peixes. Então, o peixe 1 e o peixe 2, separei ali em cima, vou descer aqui para não atrapalhar, eu acho que aqui depois vai ter o desenho, mas acho que vai demorar. Então, o peixe 1, a gente tinha uma altura 120, porque era a posição onde ele estava, e depois ele foi para o 90, que era o ponto P. Sabendo que isso está acontecendo em relação ao nível de referência mais profundo, já vou fazer um desenho para a gente entender melhor o que significa isso. Mas eu já percebi que a diferença é de 30, né? Do 120 para o 90 tem 30. A diferença eu não vou levar em consideração o sinal agora, eu só vou pensar no valor, depois a gente pensa se ela aumentou ou diminuiu. Então, a densidade é 1000, 10 a 3, a gravidade é 10, a variação da altura é 30. Isso, então, vai dar 3 com 3, 4, 5 zeros. 3 vezes 10 a quinta, isso estava em Pascal, que é a mesma coisa que 3 atm. Então, eu já sei que o peixe 1 tem a ver com 3 atm, mas eu ainda não sei se aumentou ou se diminuiu. Como é que eu vou saber se aumentou ou se diminuiu? Vamos imaginar se essa coluna de água que tem em cima dele aumentou ou diminuiu. Agora vem o meu desenho. E agora eu vou sair daqui, porque eu estou no fundo do mar. Então, o que a gente vai ter que pensar? Vou vir aqui em cima, que aí não atrapalha. Nosso peixe estava na posição 120 em relação ao fundo do mar. Então, o fundo do mar é o 0, 120 é lá em cima. Vou desenhar o peixe aqui. Aqui é o 0, aqui está o peixe. Para quem não entendeu, esse 8 deitado com um olhinho é o meu peixe. E ele está lá na altura 120. Aí ele foi para o 90. Então, a altura 90 em relação ao chão, ao nível do mar, é mais para baixo. Então, ele vai descer um tantinho ali, a 90 metros em relação ao chão. Então, o que a gente percebe? A coluna de líquido que estava empurrando ele para baixo, agora aumentou. Antes tinha só um pedacinho, agora tem um pedação. Então, a pressão sobre o peixe 1 aumentou aqueles 3 atm que a gente já tinha calculado. Então, se a gente olhar lá, um sofreu aumento de 4 atm, não. Um sofreu aumento de 3 atm, não. Um sofreu a redução de 3 atm, também não. Então, não é nenhuma delas que falava sobre um. Vamos para o peixe 2. O peixe 2 estava numa altura de 30 metros e foi para o 90, que era onde estava o P mesmo. Então, ele estava 30 metros em relação ao chão, é lá embaixo, lá pertinho do chão. E aí, a gente calcula a variação do mesmo jeito, a densidade é a mesma, 10 a 3, a gravidade é a mesma,
Só que agora a variação é 90 menos 30 dá 60. Então vai ficar 6 vezes 10 é quinta Pascal, que é 6 atm. Aliás, falta uma vírgula ali, é 6 vezes 10 aqui, deixa eu arrumar. Agora tá certo. E aí isso dá 6 atm, então o 2 tem a ver com 6 atm, a gente já sabe então que a resposta vai ser a letra D, né? Só com isso a gente já conseguiria responder. Mas vamos entender por que vai ser uma redução. Então, nosso peixe 2 estava lá embaixo, a uma alturinha de 30, e ele foi lá para cima no 90 junto com o 1, na mesma altura que o 1. Então, a coluna de líquido que tinha sobre ele diminuiu, por isso que a pressão foi diminuída também. E aí a gente confirma que a nossa resposta é a letra D. E qual é o grande cuidado que a gente tem que ter? Prestar atenção que essas alturas aqui são medidas em relação lá embaixo, ao fundo do mar, e não em relação à superfície. Então, essas alturas que ele dá não são as alturas da coluna de líquido, são as alturas em relação ao fundo do mar. A altura de líquido que tem em cima é o contrário, né? É o que falta para chegar lá em cima. E é essa grande confusão que poderia acontecer e poderia fazer a gente marcar a letra E, que também estava certo o valor, né? O peixe 1 era 3 atm, só que era aumento e não diminuição da pressão. Então, se a gente não interpretasse direito, a gente teria errado marcando a letra E, por exemplo, é uma possibilidade. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos meus peixinhos bonitos ali. Viram como eu sou uma ótima desenhista? E a gente volta amanhã com mais um exercício. Tchau, tchau. Fiquem bem.